Temos começado esta jornada com o Global Business, numa proposta mesmo de treinamento, aperfeiçoamento. Isso vai sendo ampliado. Eu tenho conversado com o pastor Marcelo, estamos planejando uma viagem internacional para estarmos em um lugar, para sermos ministrados, ampliados, para que possamos nos mover como igreja, formatando identidade e personalidade, para que os empresários nasçam e cresçam e se desenvolvam com ferramentas, e isso é possível. Existem muitos campos para treinar pessoas, se aperfeiçoar pessoas para os negócios. E nós temos o fundamento que é a palavra de Deus, e nada está acima da palavra. E baseados na palavra, fundamentados na palavra, nós vamos desenvolver grandes empresários para influenciarmos Campo Grande, o Brasil e as nações da terra. Eu creio que do nosso contexto, muitos prefeitos sairão, governadores, senadores, deputados, promotores de justiça, defensores públicos, juízes, desembargadores, e por aí vai. Você crê nisso? Diga, eu creio. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Uma palavra para te fortalecer na caminhada e na jornada. Nada está acima da palavra. Precisamos ter isso em mente. A nossa fundamentação de fé é a palavra de Deus. E não existe nenhum livro neste mundo que esteja acima desta palavra. Pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Hebreus capítulo 13, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz: pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível veio do invisível. Para você entender a importância da palavra, valorize a palavra, se apegue à palavra, e a palavra te sustenta. A palavra de Deus, ela é poderosa para renovar a nossa mente. Para renovar a nossa mente. Eu sei que existem potenciais dentro de nós, e algumas pessoas, elas podem nos ajudar a liberarmos esse potencial. E quando você vai numa palestra motivacional, e algumas pessoas vão e elas são ministradas, elas são ampliadas, eu não tenho nada contra isso. É treinamento. Mas tem um limite. Porque nós somos um ser espiritual. É muito importante que você entenda que você é um ser espiritual. Você apenas mora aí. Então precisamos desenvolver esse ser espiritual, e através do espiritual nós dominarmos o mundo natural. Tudo que é visível veio do invisível e fora criado pela palavra. Então a palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Salmo de número 56. Salmo de número 56. O tema desta palavra é evidencie, coloque em evidência a palavra de Deus. Coloque em evidência a palavra de Deus. Evidencie na sua vida a palavra de Deus. Evidencie na sua jornada e na sua caminhada diária a palavra de Deus. Que a palavra de Deus tenha a primazia na sua mente e no seu coração. Que a palavra de Deus esteja em evidência na sua boca sempre. Amém? Pela palavra os mundos foram criados. Todas as coisas foram criadas. E tudo subsiste por causa da palavra. Observe esse texto. É um salmo de Davi. Davi, quando ele escreve este salmo, ele estava aprisionado, ele estava preso, ele estava cativo em Gade. Era o território onde ele estava. O território dos filisteus. Era um território de inimigos. Era um território de guerreiros. Era um território de gigantes. O gigante que nós conhecemos é o gigante Golias. Mas existiam muitos outros gigantes. Nos dias de Golias existia um gigante que tinha 6 dedos em cada pé e 6 dedos em cada mão. Um homem com 24 dedos. Imagina um trem desse. Isso é uma máquina de guerra. Davi, ele viveu nesse cenário, Davi viveu nesse contexto, Davi foi forjado. Davi, ele se torna o maior rei de Israel, mas ele vai ser forjado nas guerras. Ele se torna o maior rei de Israel, em todos os tempos, o que mais alcança e conquista territórios. Mas aqui, quando ele escreve o Salmo 56,
ele estava como cativo, ele era prisioneiro em Gate, terra dos filisteus. E olha o que ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens procuram devorar-me, todo dia, estão sempre me oprimindo. Ele está fazendo uma oração. Todos os dias nós estamos cercados pelo inimigo. Davi faz esta oração neste território chamado território de gigantes. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Diz: os que me caluniam, me perseguem o dia todo. Muitos são os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Agora, ouçam, preste atenção. Atente para o versículo de número 3. Olha o que ele diz: no dia em que eu temer, no dia em que eu temer. Você já foi acometido assim por um temor? Todos nós. É interessante, existem dias que nós nos levantamos como um leão, mas tem dias que a gente não quer nem se levantar. Davi, ele diz: olha, no dia em que eu temer, ele diz: hei de confiar em ti. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Agora, versículo 4. Em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus louvarei a sua palavra. Ali é uma outra tradução, mas é o mesmo significado. Ele está dizendo: o Deus cuja palavra eu exalto, o Deus cuja palavra eu coloco em evidência. Preste atenção nisso. Aqui está a chave para que Davi não fosse derrotado pelos seus próprios sentimentos e pelos seus próprios temores. Em ti está a minha confiança, ó Deus. O Deus cuja palavra eu exalto, o Deus cuja palavra eu louvarei, o Deus cuja palavra eu colocarei em evidência. O que está em evidência na sua vida hoje? O que está em evidência na sua vida agora? Você, como um empresário, homem de negócio, que tem os desafios diários. Davi, ele estava aprisionado em Gate, como prisioneiro, cativo. Mas ele fala da confiança que ele tinha em Deus. E Davi, mesmo cercado pelo inimigo, ele não evidencia o inimigo, ele coloca em evidência a palavra de Deus. E quando você coloca em evidência a palavra de Deus, que é a substância para você vencer o inimigo. Hoje, o que está em evidência na sua vida são os problemas, são as lutas, são as guerras, são os conflitos, é a ação do inimigo. Davi está dizendo: olha, em Deus louvarei a sua palavra, eu colocarei a palavra de Deus em evidência, nele está a minha confiança. Interessante, porque ele repete a mesma expressão no versículo de número 10. Atente para o versículo de número 10. A minha tradução diz assim: em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Ele repete: em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Essa palavra louvo, eu exalto, eu coloco em evidência. Se você colocar a palavra de Deus como evidência na sua vida, o inimigo, ao invés de crescer, ele diminui. Alguém diz assim: não diga o tamanho do seu problema, diga sempre o tamanho do seu Deus. Queridos, nós temos dores, nós passamos por guerras, nós passamos por lutas. Interessante, quando você vai numa palestra motivacional, as pessoas mandam você gritar, você falar, você se expressar, tirar e colocar para fora, e fazer alguns tipos de exercícios. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida é a palavra de Deus. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus.
Depois que Jesus jejuou 40 dias, nós entendemos e compreendemos a importância, nós compreendemos a importância do jejum e a importância da palavra e a importância da oração. Nós entendemos e compreendemos. Jesus, ele jejuou 40 dias. E no final dos 40 dias, Satanás se apresentou a ele. Se tu és o Filho de Deus. Jesus teve fome. E Satanás vem e diz, se tu és o Filho de Deus. A proposta, transforma essas pedras em pães. O que Jesus fez? O que ele fez? Ele colocou em evidência a palavra de Deus. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja a importância da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Foi a resposta. Ele coloca em evidência a palavra de Deus. Jesus, ele foi transportado ao pináculo do templo. Aí Satanás, esperto, ele usa o Salmo 91 e ele cita a Bíblia. Lança-te daqui e darás ordem aos teus anjos, porque está escrito. Olha como o diabo é esperto. Ele muitas vezes vai querer citar até a própria palavra para confundir você. E Jesus novamente coloca em evidência a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí Satanás leva novamente Jesus a um monte bem alto. E diz, olha, contempla os reinos da terra. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue. Diz, para trás de mim, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás. Ele coloca em evidência a palavra de Deus. Se você colocar em evidência a palavra de Deus, esse Satanás, esse demônio, esse diabo que tem atormentado a sua vida, vai cair por terra. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Coloque em evidência a palavra de Deus. Os inimigos de Davi, a Bíblia diz que o cercaram, Salmo 57, versículo 4, eles, a minha alma está entre leões, estou deitado entre as bestas famintas, homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Nós vivemos neste contexto, nós vivemos neste cenário, a competição é grande, mas o nosso Deus é maior, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e quando Ele faz, está feito e acabou. Interessante, eu vi algo interessante. Tem Deus e tem você. Tem coisas que você vai fazer, tem coisa que é Deus. Eu vi uma entrevista de T.D. Jakes, ele falando a respeito de móveis. Deus nunca fez uma cadeira. Deus nunca fez um sofá. Deus nunca fez uma mesa. Deus fez a árvore. Então tem coisas que Deus vai fazer e tem coisas que você vai fazer. Mas entendendo que há uma dependência plena e precisamos reconhecer que dependemos sempre dEle. Não é a força do nosso braço, não é simplesmente a nossa capacidade intelectual, é a dependência total dEle. Amém? A dependência total dEle. Coloque em evidência a palavra de Deus. Diga para o seu irmão aí, coloque em evidência a palavra de Deus. No capítulo 17 de 1 Samuel, nós encontramos aqui o conflito entre a nação de Israel e os filisteus. Os filisteus eram inimigos de Israel e sempre se levantavam contra Israel. Saul reinava nesses dias. Ele era o chefe do exército, como rei era o chefe do exército. Por 40 dias, as tropas de Israel se reuniam e se posicionavam para a guerra. E do outro lado estavam os filisteus, e quando eles se posicionavam para a guerra, o gigante aparecia, quase 3 metros de altura. Ele dizia, dá-me um homem. Se vocês me vencerem, todos nós seremos vossos escravos. Agora, se eu o vencer, vocês se tornarão os nossos escravos. Agora, a pergunta é, o que estava em evidência para Saul era o gigante. Quando Davi chega, e Davi era um homem de pequena estatura,
O que estava em evidência para Davi não era o gigante. O que estava em evidência para Davi era Deus. Essa é a diferença. Quando o gigante se apresentava, o coração do rei se abatia. E não apenas o coração do rei se abatia, o coração de todo o exército se abatia. E eles fugiam da presença do gigante. A diferença é o que está em evidência na sua vida nesses dias. O que está em evidência. O que está falando mais alto dentro de você. Quando Davi chega, e ele é enviado pelo seu pai, para trazer um pouco de provisão para os seus irmãos e para o capitão, ele ouve o mesmo desafio. Mas o que estava em evidência, agora já não era Saul, não era o gigante. Agora o que estava em evidência para ele, era a grandeza de Deus, que podia se manifestar nele e através dele. E quando ele ouve aquilo, ele diz: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E havia ali uma promessa para quem vencesse o gigante. O rei disse: olha, quem vencer este gigante, a casa do seu pai vai ser livre de impostos em Israel, e ele vai casar com a filha do rei. Ele ouve isso e ele fala assim: repete. Ele não queria saber o que o gigante estava falando. O gigante estava desafiando o exército de Israel. Na concepção de Davi, não era desafiando Saul ou apenas aqueles homens. O desafio agora era o próprio Deus. E quando ele ouve falar a respeito da proposta de isenção de impostos para quem vencesse o gigante e ainda se casar com a filha do rei, ele disse: é comigo. Os irmãos deles chegaram para ele e disseram assim: ei, que presunção é esta? Quando você sabe se posicionar, as pessoas acham que é presunção, é altivez, é soberba. Não, é confiança, mas não é uma autoconfiança, é a confiança em Deus. Porque não tinha como Davi vencer Golias na sua própria força, é impossível. Era possível? Impossível. Era um tanque de guerra. Como que alguém vai enfrentar um tanque de guerra com estilingue, com a funda? Impossível. Mas ele não coloca em evidência o tamanho do gigante e toda aquela vestimenta que aquele gigante usava, ou a sua espada. Ele coloca em evidência quem era o seu Deus e a recompensa que viria sobre ele ao vencer aquele gigante. Eu desenvolvi uma mensagem que é: amplie a voz da recompensa, aumenta o volume. E quando alguém compartilha com ele, ele ouve a conversa, ele diz: repete, fala novamente. É exatamente isso, é exatamente isso. Então ele diz: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E ele vai e diz: tu vens a mim com espada e com lanças. Olha, as armas convencionais. Mas porém eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, aquele o qual você tem afrontado. A chamada hoje para você, meu irmão, presta atenção, é colocar em evidência a palavra de Deus. Apóstolo, mas não é tão simples assim, tão fácil assim. É uma escolha. Coloque em evidência a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. É a arma mais poderosa para se vencer o inimigo. Dentro das estratégias de estabelecimento, lógico, a Bíblia fala sobre planos, nós fazemos planos, mas a Bíblia diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha. Você precisa se preparar como empresário, estudar a respeito daquilo que é a sua atividade profissional, ampliar os seus conhecimentos. Isso é muito importante, mas não é tudo. É parte.
O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem de quem? A vitória vem do Senhor. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. É o que a Bíblia diz. E a nossa base e o nosso fundamento é a palavra. Coloque em evidência a palavra. Meu irmão, todos os dias eu proclamo a palavra. Você acha que eu não sou cercado pelos desafios que eu tenho diariamente, como líder, como pastor, dentro da minha chamada e responsabilidade é sobre a igreja? Todos os dias. Nós não temos uma mercadoria, vamos falar, vamos fazer uma promoção, a gente vai dar um desconto e vamos pagar as contas. Alguém tem lá uma mercadoria, baixa 10%, 20%. Não, é fé. É a palavra, todos os dias eu proclamo a palavra. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu não posso ter esse salmo para os outros, eu quero o salmo para mim. Então eu proclamo sobre a minha vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Está lá, 1000 cairão ao teu lado. Isso é palavra, coloque em evidência a palavra. O Deus cuja palavra eu louvo, o Deus cuja palavra eu exalto, faz brilhar a palavra, vivifica a palavra. Não há nada mais poderoso nesta terra do que a palavra de Deus. Eu sou do tempo onde a União Soviética, no contexto da Guerra Fria, a iminência de uma guerra nuclear. Todos os dias. E aqueles homens tomados por soberba, o tempo era ameaçar a outra nação. Eram os Estados Unidos no seu bloco e a União Soviética com seu bloco. Era todos os dias a iminência de uma guerra atômica. Hoje o arsenal atômico no mundo derrete o planeta. Extingue o planeta. O arsenal atômico e as ogivas nucleares, hoje, acionadas, destrói, aniquila. E por que ninguém ousa? Ninguém ousa e vai ousar pelo tempo determinado por Deus. É Deus que rege todas as coisas. E tudo tem um tempo para se cumprir. Jesus nasceu em Belém, depois ele vai ao Egito para que se cumprisse a palavra. Quando ele volta do Egito, ele vai para Nazaré, para que se cumprisse a palavra. Depois ele deixa Nazaré e vai para Cafarnaum para se cumprir a palavra. Depois ele vem para Jerusalém para se cumprir a palavra, para ser crucificado, ressuscitar ao terceiro dia e depois ascender aos céus. Coloque em evidência a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é tão poderosa, que ela foi liberada sobre uma virgem e a virgem concebeu. Dá para você entender? Coloque em evidência a palavra de Deus na sua vida pessoal, diariamente. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz a respeito do nosso trabalho? Quando você olha para o Salmo de número 1. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Olha isso. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Está lá na tela? Completa para mim. Olha isso. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, suas folhas não cairão, e tudo que fizer prosperar. Coloque em evidência esta palavra. Mas eu já falei umas 2 vezes, não funcionou. Não é piriri-pim-pim. Vai aparecer o macho da lâmpada, faz 3 pedidinhos. Não, meu irmão, é todo dia. A Bíblia diz: procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Procura lembrar o quê? Lembra a palavra. Traga a palavra, coloque diante de Deus, está escrito. Coloque em evidência. O Deus cuja palavra louvo, o Deus cuja palavra eu coloco em evidência. Queridos, nós estamos cercados pelos inimigos. A nossa luta não é contra carne, não é contra sangue.
Nós temos a arma mais poderosa à nossa disposição, que é a palavra de Deus. Eu comecei a escrever um livro, o tema é: e disse Deus, e assim foi, tudo que você disser, assim será. A palavra é tão poderosa, que quando Saul foi ferido, juntamente com seu filho Jonatas, e Jonatas era amigo de Davi, tinha uma aliança com Davi. Davi, quando soube que Jonatas e Saul tinham sido feridos e mortos, e no monte Gilboa, eles foram felizes, eles estavam em guerra, estavam numa batalha, no monte Gilboa. E quando ele ouviu que eles tinham sido felizes no monte Gilboa, ele amaldiçoou o monte. Já não vai produzir mais. E até hoje em Israel, quando você vai, o monte Gilboa está lá. Já fizeram de tudo para reverter, não reverteram. A palavra de uma pessoa liberada sobre o monte, fez do monte um monte estéril. Que tipo de palavra você tem colocado em evidência sobre a sua cabeça? Eu sei que ser empresário no Brasil é um grande desafio. Mas eu quero dizer para você, quando nós olhamos para a palavra de Deus e a colocamos em evidência, não importa os desafios, Deus abençoa, e quando Ele abençoa, está abençoado. Ouça o que eu vou dizer para vocês. Vamos para fechar. Jacó, ele vem de uma linhagem geracional abençoada, que vem de Abraão. Abraão, depois vem Isaac, depois vem Jacó. É uma linhagem geracional que estava debaixo de um decreto de bênção. Ele é chamado de usurpador porque o pai o abençoou no lugar do seu irmão. Ele tomou o lugar do irmão. E quando o irmão soube que o pai o tinha abençoado, ele tinha tomado o decreto de bênção do pai, olha o valor de uma palavra. A palavra liberada pelo pai sobre ele vai se cumprir. O outro irmão que tinha direito à primogenitura, que era Esaú, ficou furioso. E Esaú disse: no dia que meu pai morrer, eu vou matar Jacó. A mãe de Jacó, que ele era o queridinho da mamãe, falou: Jacó, vem cá. Vai para a casa do teu tio Labão, passa lá um tempo, até que o furor do teu irmão se passe, porque o teu pai está por morrer, e ele vai morrer, o teu irmão vai te matar. E a Bíblia diz que então ele sai da casa do seu pai, e ele vai passar por um lugar chamado Betel. Atente para isso. E ali ele vai ter um sonho. Ele faz de uma pedra o seu travesseiro. Ele saiu sem nada da casa dos seus pais. E ele fez de uma pedra o travesseiro. E ele teve uma visão de uma escada que ligava os céus. Os anjos subiam e desciam. Deus estava ao lado dele. E Deus disse: toda esta terra que você está deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. Deus confirmando a promessa. Jacó diz: olha, eu quero fazer uma aliança contigo, um pacto contigo. Se o Senhor for comigo nesta viagem, e o Senhor me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz eu retornar para a casa dos meus pais, o Senhor vai ser o meu Deus, e sobre tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Ele pede a presença de Deus. Se o Senhor for comigo, presença. Ele pede o alimento, o mantimento, a provisão. E ele pede paz para que ele pudesse ir, para que ele pudesse voltar. E ele vai para a casa de Labão, o tio. E ele vai ser contratado pelo tio para trabalhar para o tio. E Deus começa a abençoá-lo, começa a prosperá-lo. O tio de Labão mudou o salário dele 10 vezes. Imagina isso, 10 vezes. E mesmo mudando o salário dele 10 vezes, a Bíblia diz que ele se tornou rico. Por quê? Porque a bênção do Senhor estava sobre ele. Agora chega um momento que Deus diz: agora é a hora de retornar, porque aqui não é o seu lugar, aqui não é o seu destino. O teu propósito está em outro lugar. Volta para a casa dos teus pais. Então ele começa o retorno. Atente para isso. Quando ele vai retornar para a casa dos seus pais e vai se aproximar, ele vai enviar os mensageiros para encontrar com seu irmão. Ele envia mensageiros. E os mensageiros vão ao encontro do irmão. E de repente os mensageiros voltam e dizem assim: olha, o teu irmão, ele está vindo ao teu encontro, mas ele não está vindo só.
ele está vindo com 400 homens. Aí ele se angustiou, ele temeu. Agora eu vou mostrar para vocês o que ele fez. Diante da ameaça e do temor, ele vai colocar em evidência a palavra de Deus, aquilo que Deus havia prometido a ele. Vamos para o capítulo 32 de Gênesis. Gênesis capítulo 32. Vamos ler esse texto aqui. Gênesis 32. Eu quero mostrar para você esse texto. Olha que coisa linda. Está aqui na tela. Quando ele vai ao encontro do seu irmão, os mensageiros vêm e diz a ele: olha, o teu irmão está vindo ao teu encontro com 400 homens. Ele vai colocar em evidência a palavra de Deus. Olha o que ele diz. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão. Ele vai ter uma conversa com Deus. E Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste. Ele coloca em evidência o quê? O que Deus disse. Ele coloca em evidência a promessa. Foi o Senhor que disse para que eu voltasse, para que eu tornasse para a terra e para a minha parentela, e que o Senhor me faria bem. Coloque em evidência a palavra. Ele coloca diante dos temores. Queridos, muitas vezes nós passamos por alguns medos mesmo, diante do tamanho do desafio. Mas nós temos a palavra de Deus ao nosso favor como promessa e precisamos colocá-la em evidência. Foi o Senhor que disse: eu estou voltando em obediência à sua palavra. Vamos para o versículo 10. Aí ele se humilha, ele reconhece o seu tamanho. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em 2 bandos. Ele se humilha. 11. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão. Ele pede livramento, da mão de Esaú, porque eu temo. Ele está falando, eu tenho meus temores. É possível que hoje você tenha aí os seus temores. Querido, nós temos os nossos temores. Ele está dizendo, olha, eu estou temendo o meu irmão. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. Que ele não venha e me fira, e fira a mãe dos meus filhos e os meus filhos. Agora vamos para o 12. Lê para mim. Ele repete: eu estou voltando, Senhor, porque o Senhor disse para que eu voltasse, que o Senhor me faria bem. Ele coloca em evidência aquilo que Deus disse. Meu irmão, coloque em evidência o que tem na palavra. Pode trazer para diante do Senhor. Hoje eu quero desafiar você a se apresentar diante dEle e colocar diante dEle em evidência a promessa. O que nós temos como promessa da parte de Deus, coloque em evidência. Quando a Bíblia diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, é um mandamento, e você pode colocar em evidência. Pai, a tua palavra diz para que eu trouxesse o dízimo à tua casa, a casa do tesouro, e o Senhor abriria as janelas dos céus, e derramaria sobre mim uma bênção tal, que dela me adivinha maior abastança, repreenderia o devorador. Está escrito, eu coloco em evidência esta palavra, eu apresento esta palavra diante. Meu irmão, você tem esse direito. Apresenta as suas razões. 2 armas de Satanás: uma, o pecado; segunda, a ignorância. Não é reclamação, porque diz que reclamação você vai no Procon para reclamar de alguma coisa. Diante de Deus não é reclamar, é apresentar a palavra, a promessa, colocá-la em evidência. Davi, prisioneiro em Gate. Imagina, num outro país, cativo. Ele se apega a Deus, o Deus cuja palavra eu louvo, o Deus cuja palavra eu coloco em evidência. E ele coloca a palavra de Deus em evidência. Jacó tinha temor no coração, mas ele diz, eu estou voltando porque eu tenho uma promessa. Eu sei da tua fidelidade, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande. Ele se coloca no lugar dele, mas o Senhor que disse. E ele retorna.
Ele passa pelo Val de Jaboque, ele fica só. Tem momentos que você vai ficar só. Não vai ter ninguém do teu lado. Ele ficou só e ele lutou com Deus. E ele prevaleceu. Ele lutou com Deus e ele prevaleceu. E ele foi tocado na juntura da coxa. E ele atravessa o Val de Jaboque. E de repente, quem vem ao encontro dele? Quem vem ao encontro dele? O irmão dele. Agora o irmão dele já tinha sido aplacado no furor. E vem e o abraça e o beija. A vitória foi estabelecida. Deus é fiel. Coloque em evidência a palavra de Deus. Na sua angústia, nos seus temores, coloque em evidência a palavra de Deus. Coloque em evidência. Interessante, quando olhamos para Jó, a mulher de Jó se desesperou tanto, falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Falou: como fala uma louca qualquer. E ele vai, se prostra, ele adora a Deus. E Deus o restitui em dobro. Ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. O nosso Deus, Ele é poderoso. Agora, temos a arma mais poderosa. Coloque em evidência a palavra. Você pode dar um aplauso a Ele? Eu vou encerrar esse momento. Eu quero destacar alguns versículos para você. Tem um tempinho ainda? 5 minutinhos. Vamos lá para o Salmo de número 119. Salmo de número 119. Eu quero mostrar aqui para você alguns versículos que eu destaquei. Salmo 119, versículo 116. Salmo 119, versículo 116. Vamos ler o 105 primeiro. Salmo 119, 105. Vamos lá. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Versículo 116. Lê para mim o versículo 116. Projeta isso. Lê. Olha aqui, ó. Evidência a palavra. Sustenta-me conforme a tua palavra. Anote esse salmo, o versículo 116. Agora projeta o 140. O versículo 140. Lê esse versículo. A tua palavra é o quê? Muito pura. Por isso o teu servo. Agora o 147 e o 148. Ó, ele acorda de madrugada e diz: esperei na tua palavra. É a palavra. A arma mais poderosa de Davi não era a sua espada. Na verdade, ele venceu Golias, ele derruba Golias com estilingue, com a funda. Depois ele corta a cabeça de Golias com a própria espada de Golias. Agora o 148. Lê esse aí. Ó, tudo é a palavra. Davi foi o maior rei de Israel. Os salmistas, são vários salmistas, mas todos eles estavam fundamentados na palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar aonde? Na tua palavra. Quando você acordar na madrugada, perder o sono, não é para você ir para a internet, para o YouTube, se volte para a palavra. Comece a fazer declarações da palavra. Eu estou com insônia, vou tomar um Rivotril. É Rivotril? Vou tomar não sei o que lá. Deus, vá para a palavra. De madrugada é a palavra. Declare a palavra. Vamos falar, pirou o cabeção. Mas a palavra vai te sustentar e a palavra vai te dar vitória. Você pode aplaudir a ele? Mais 2 versículos. O 154. O verso 150. Lê isso aqui.
pleiteia a minha causa e vivifica-me segundo a palavra. Tudo é segundo a palavra. Agora, o 170. Livra-me segundo o quê? A tua palavra. Agora, para encerrar, Provérbios 23, 18. Provérbios 23, 18. Tem aí? Lê aí. Olha isso. Que palavra linda, né? Malograda. É muito estranha. Não será frustrada a sua esperança. Não será frustrada a sua esperança. Porque certamente acabará bem. Por quê? Certamente acabará bem. Vai acabar bem. Você acredita que vai acabar bem? Vai acabar bem. Já passou por algum problema na vida? Esse aqui, psh, você é novinho ainda, não passou por nenhum problema. Já passou, Marcelo? Muitos. E aí? A palavra me sustentou. A palavra mudou sua história. Antes e depois. Perfeitamente, com choro e tudo. Não tem como não dar certo. Vai dar certo. Dói um pouquinho, mas vai dar certo. Tem momentos que ele diz, meu irmão, eu já passei. O salmista ele diz assim, olha, eu amo a tua palavra. As tuas promessas foram completamente testadas. Ninguém está fazendo experiência, vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo. A tua esperança não será frustrada. Diga, a minha esperança não será frustrada. Evidencie a palavra de Deus. Evidencie. Na sua guerra, tem uma palavra de destino para a família. Tem uma palavra de destino para a saúde. Pega o Isaías 53. Pega o Salmo 128, fala a respeito da família. Pega o Salmo 1. Pega o Salmo 23. Pega e Deuteronômio 28. Temos promessas da parte de Deus que dizem assim, olha, você vai emprestar a muitas nações e você não vai tomar emprestado. Pode ser que essa não seja a sua realidade hoje, mas o que importa não é a realidade que você está vivendo, o que importa é a palavra de Deus. O que importa é a palavra. Eu me lembro que eu estava no Monte Carmelo e uma palavra foi liberada, eu tomei aquela palavra. E aquela palavra deu vida para mim e mudou o meu destino. Eu me lembro que eu estava, queridos, num ginásio com quase 18 mil pessoas e a palavra foi sendo liberada. Eu tomei posse de uma palavra e aquela palavra mudou o meu destino, mudou a minha sorte e mudou a sorte de muita gente. Que é a palavra. Agora escute bem, vou encerrar aqui, olhe para mim, respira fundo. Marcos 4 diz assim, certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu aonde? À beira do caminho. Então a missão de Satanás, as aves dos céus vieram e comeram a palavra, que é a semente. Jesus está falando da palavra, o que semeia, semeia a palavra. Olha o que Jesus está dizendo, o que semeia, semeia a palavra, eu estou semeando a palavra. A palavra constrói, a palavra edifica, a palavra cura, a palavra restaura, a palavra transforma. É a palavra. Certo semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho. As aves dos céus vieram e comeram. Satanás está por aí, querendo arrancar a palavra, não permitir que ela chegue ao seu coração. Não produz nada. Outra parte caiu no solo rochoso. Imagina, veio o sol. No solo rochoso as raízes não se aprofundaram. As raízes não se aprofundaram. E ela morreu. Depois, outra parte caiu entre os espinhos. Foi sufocada. Fala sobre a fascinação deste mundo. E outra fala sobre as guerras que roubam a palavra. Olha a estratégia. Você quer ver o texto? Vamos ler? Ainda tem um tempinho?
Então põe lá Marcos capítulo 4. Olha o que você vai ver aqui. Marcos 4. Vai passando. Pode ir passando. Olha, volta um pouquinho. E aconteceu que a semente, que semeando ele, uma parte da semente caiu onde? Junto ao caminho. E vieram as aves dos céus e comeram. São entidades espirituais. Outra caiu em pedregais, tal, onde não havia terra profunda. Nasceu, vai para frente. Outra entre os espinhos. Outra caiu no quê? Na boa terra. Agora vamos para 9. Quem tem ouvidos, ouça. 10. Quando se achou só, os que estavam junto dele, os 12, com os 12, interrogaram acerca da parábola. 11. E ele lhes disse: a vós é dado conhecer o quê? Os mistérios do reino. O reino de Deus tem mistério, viu? Não é qualquer pessoa que entende. É loucura o que a gente fala. Pessoas que não nasceram de novo não compreendem. Mas os que estão de fora, tá para frente. Para que vendo, vejo mais um. Não percebeis desta parábola? Falando, olha, se vocês não entenderem esta, como vocês vão entender as outras? É o princípio, é o começo. 14. O que semeia, semeia o quê? A palavra. Está entendendo a importância da palavra? Semeia a palavra de manhã, semeia a palavra à tarde, semeia a palavra à noite, de madrugada. Palavra, semeia a palavra. Você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. A Bíblia diz: tudo que você fizer prosperar, semeia a palavra sobre a sua própria vida. E os que estão junto ao caminho são aqueles que ouvem a palavra semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra. Essa é a missão dele, tirar essa palavra do seu coração. 16. Ele está explicando a parábola. E da mesma forma, os que receberam a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a receberam. Que palavra maravilhosa, que palavra, uma delícia. Mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois sobrevindo o quê? Diga tribulação. E o que mais? Por causa da palavra. O que essa palavra, esse escandalismo significa? Começa a ter dúvidas. Vem a luta, vem a guerra, vem a perseguição. O diabo diz: isso aí não funciona não. Esquece. Você está no caminho errado. Pode fazer outra coisa. Vai seguir Buda. Vai para Confúcio. Desiste. Volta para Macumba. O diabo põe pressão. Está percebendo? Olha ali, é o que está dizendo. Vem tribulação, vem perseguição. Primeira coisa, você recebe a palavra com alegria, gozo. O bicho vem lá e para frente. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Agora, olha o que vai acontecer. Veja isso aí. Ó. Aí inverte, uma é guerra, luta, outra é o seguinte: vida boa, agora sim eu vou fazer curtição, estou com a grana toda, estou enchido de grana, agora eu vou curtir minha vida. Então o diabo leva para outro extremo. O diabo tenta sufocar a palavra com guerra, com tribulação, ou leva você para um outro extremo para curtir a vida doidada e desprezar a palavra. Agora tem um outro tipo de solo, que produz a 30, a 60 e a 100. Meu irmão, olha só, se a palavra produzir 30% de você, já é um lugar bom. Se produzir 60% é agradável. Mas se produzir 100%, meu irmão, aí sim, aí é top. Existe o bom, o agradável e o perfeito. É 100%. Quando você observar alguém que está indo, está avançando, a palavra está produzindo nele o 100%. Outro está no mediano, está no 60%, outro está mais aqui, é 30%. 30% já é bom. Mas Deus não tem o bom para você. Deus tem o agradável e Deus tem o perfeito. Você pode aplaudir a Ele? Glória a Deus. Coloque em evidência a palavra de Deus. Está em guerra? Evidência a palavra. Meu irmão, está bombando. Palavra. Louve a Ele. Glorifique o nome dEle. Exalte o nome dEle. Sempre. Eu me lembro de um empresário que falou assim: apóstolo, meu sonho é comprar uma chácara na beira de um rio, construir um lugar maravilhoso. Todo domingo de manhã eu pegar minha família, ir para lá e voltar na segunda-feira. Ô desgraçado, para que chácara? E Jesus, você não vai na igreja? Não, eu vou trabalhar a semana toda, domingo é curtição na chácara. Morreu, meu irmão, morreu. Literalmente morreu, Marcelo. Propósito equivocado.
Lógico que você pode ter sua chácara e convidar a gente para ir lá curtir. Mas domingo de manhã, vamos na missa às 6 da manhã, na missa às 8 da manhã, vai fazer alguma coisa para Deus. Amém? Primeiro Deus, depois é o resto e acrescentado. Você pode aplaudir a Ele? Coloque em evidência a palavra de Deus. Sempre, sempre, sempre. Vai bem? Em evidência a palavra. Está em guerra? Evidencia a palavra. Davi em Gate, em meio às bestas feras, e depois na caverna perseguido por Saul, ele colocava em evidência a palavra de Deus. Sempre.